Olá, pessoal! Nós temos agora um outro assunto muito importante para a gente discutir, que trata lá de segurança pública, que diz respeito ao seguinte assunto: morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, a respeito do ex-capitão do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, que foi morto, na Bahia, numa área rural, pela tropa de elite da PM baiana, segundo as autoridades locais, num confronto, entre essas mesmas autoridades da Bahia e o Adriano, que tinha mandado de prisão no Rio de Janeiro. Então vamos tentar discutir um pouquinho a respeito dessa questão. O primeiro ponto é que o Adriano da Nóbrega era oficial de carreira da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porém, bem mesmo antes de entrar para a Polícia Militar, ele já tinha uma certa proximidade com a criminalidade. Isso porque, abre aspas, um dos seus padrinhos, estava envolvido diretamente com o jogo de bicho no Rio de Janeiro. E boa parte dessa atividade ilegal de jogo de bicho também está ligado com cassinos clandestinos e também com aquelas máquinas, do tipo cassino, que tem como objetivo fundamental, num sistema viciado, permitir que grandes quantidades de apostas sejam feitas e poucas premiadas. Essa ligação do jogo de bicho, com máquina caça-níqueis e com atividade de cassino ilegal, na realidade fomenta uma teia maior de criminalidade no Rio de Janeiro, que volta e meia tem ligações com o narcotráfico ou também com a área de milícias. Adriano da Nóbrega, então, se forma na Academia Militar da PM do Rio de Janeiro e chega até o posto de capitão. Só que nesse interregno, entre a sua formatura e o posto de capitão, ele já havia sido acusado de assassinato. Uma testemunha, que depois contra ele, e que depois teria sofrido uma represália com um assassinato. E aí, num primeiro momento, ele foi condenado em primeira instância pelo Tribunal do Júri e conseguiu a sua absolvição em segunda instância e permaneceu como oficial da PM. Nesse momento, então, ele começa a se aproximar lá daquilo que no Rio de Janeiro nós denominamos de milícia. A milícia, ela é formada basicamente por militares da ativa e inativos, sobretudo da Polícia Militar, mas também do Corpo de Bombeiros Militares, em alguns casos da Polícia Civil e também de agentes penitenciários. Há reporta ainda até de militares das Forças Armadas que estariam envolvidos em grupos de milicianos. Num primeiro momento, lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90, os milicianos eram entendidos como aqueles que, formando um poder paralelo ao do Estado, portanto um grupo paramilitar, que conseguia expulsar os narcotraficantes daquela região, trazendo algum nível de pacificação, onde as forças tradicionais do Estado não conseguiam entrar. Mas desde muito cedo, essa milícia percebeu que ela poderia ganhar muito dinheiro, abre aspas, com esse pretenso processo de pacificação. Ela passou a controlar o serviço de entrega de gás, de água, no Rio de Janeiro, o GatoNet, que é roubar, que é furtar sinal de rede de TV fechada e vender para moradores. Na telefonia acontece a mesma coisa e a mesma coisa acontece com o gato, com o furto de energia elétrica. Passou a controlar também o serviço de transporte paralelo, de vans ou de peruas, como se fala em São Paulo, e mais recentemente partiu para uma ampliação das suas atividades, com a ocupação notadamente de terra devoluta, lembrando que terra devoluta é aquela terra que pertence ao Estado, tudo bem? Seja a União, o Estado ou o município,
que é ocupado, né, pela milícia, que passa de maneira completamente irregular a construir prédios e habitações que, não regularizados, são vendidos por um preço menor para a população mais pobre dessa própria região. E aí, isso se constituiu um verdadeiro poder paralelo no Rio de Janeiro, que tem uma grande domínio na zona oeste da cidade, mas que já chegou próximo das zonas centrais e que se espalha para as cidades da região metropolitana, como Duque de Caxias, como Nova Iguaçu, como Japeri, São Gonçalo, Niterói, chegando até ao sul do estado, em Angra dos Reis e Paraty, ou na cidade de Volta Redonda, em pleno Vale do Aço. Antes da gente avançar, vamos colocar isso no quadro para você. Então vamos lembrar, né? O Adriano da Nóbrega, vamos só colocar aqui. O Adriano da Nóbrega, antes e durante, né, a sua permanência na PM, foi ligado, né, inicialmente a grupos de bicheiros e suas atividades ilegais de caça-níqueis, né, e de cassinos também ilegais, e mais tarde estaria ligado, segundo o Ministério Público, à ação de milicianos. E aí a gente precisa entender, né, o que é essa milícia. A milícia, tudo bem, na verdade é um grupo paramilitar que está infiltrado dentro das forças de segurança do próprio Estado. Ela é formada basicamente por policiais, ativos e inativos, bombeiros militares, e agentes penitenciários. E a gente sabe que essa milícia se constitui num verdadeiro poder paralelo. E ela passa a controlar, né, na área sobre o seu domínio, a venda de água, de TV, sinal de TV furtada, que é o famoso Gato Net no Rio de Janeiro, está ligado ao furto de energia, ao controle da venda de botijão de gás, além disso, eu vou virar a página, daqui a pouco a gente volta. Está ligada lá a extorsão de comerciantes que são obrigados a pagar, né, uma taxa de proteção, que na verdade é contra eles mesmos. Está ligado ao serviço de transporte. Esse serviço de transporte, né, sobretudo de vans, e mais recentemente de construções em terras devolutas. Ou seja, terras que pertencem ao Estado, muitas delas áreas de proteção ambiental. Então vamos voltar aqui na página anterior para a gente tentar ler e entender ponto a ponto. Adriano da Nóbrega era capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro até, né, o ano de 2014, 2015, quando foi expulso da corporação por atividades ligadas, né, ao jogo do bicho. Mesmo antes, né, de ser expulso da PM, de entrar para a Polícia Militar, ele já era envolvido com bicheiros e mais tarde se tornou envolvido, segundo denúncia do Ministério Público, com milicianos.
A milícia é um grupo paramilitar formada por bombeiros militares, policiais da Polícia Militar e Polícia Civil, agentes penitenciários, embora já se tenha notícia do envolvimento de militares das Forças Armadas em grupos de milicianos. Recentemente, inclusive, um sargento do Exército foi preso em Pena Dutra, tudo bem, trazendo armas do Paraguai, num carro com chapa branca e adesivado como se fosse do Exército, e parte dessas armas iriam para abastecer a milícia. Essa milícia passa a controlar o fornecimento de água, TV com sinal furtado, chamado Gato Net, furto de energia, botijão de gás, extorsão de comerciantes com o pagamento de taxa de proteção, serviço de transporte de vans e construções em terra devolutas. E esse grupo se forma um grupo paralelo ao Estado, onde é muito difícil o seu combate, porque parte deles ainda é funcionário público, policiais, agentes penitenciários ou bombeiros militares, e que, portanto, estão infiltrados dentro da própria estrutura do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe, né, que há uma tentativa de grupos de milicianos de também afetar o setor político. E nós já tivemos, né, sobretudo na Baixada Fluminense, vereadores e até prefeitos que foram acusados pelo Ministério Público de participar de atividades próximas ou de formar conluio com milicianos, ou até mesmo fazer parte de milícias. O ponto-chave do Adriano da Nóbrega é que ele também consegue se infiltrar na área política, só que agora se aproximando do então deputado estadual, hoje senador sem partido, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega conseguiu emplacar, né, a sua esposa e a sua mãe como assessoras parlamentares do Flávio Bolsonaro. Inclusive, foram homenageados pelo próprio Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro diz que no momento da homenagem ao policial não havia nada que denegrisse a imagem dele. Por um outro lado, o próprio Flávio Bolsonaro e a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega são investigados, junto com vários outros deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pela prática da rachadinha, que é contratar, né, pessoal para gabinete, e esse pessoal não vai trabalhar, é trabalhador fantasma, e esse salário ele é devolvido em grande parte para o próprio parlamentar, para o próprio Flávio Bolsonaro. E aí o Ministério Público chega a essa conclusão através da investigação da conta corrente do Queiroz, que é subtenente, né, reformado da Polícia Militar e que chegou a movimentar mais de R$1.200.000 na sua conta pessoal. Em depoimento, ele disse que esse dinheiro era parte dos salários dos funcionários que trabalhavam para o Flávio Bolsonaro e que ele utilizava para angariar apoio político para o então deputado estadual, mas que Flávio de nada sabia. A investigação está em curso. O ponto-chave é que o Adriano da Nóbrega fora expulso da Polícia Militar entre 2014 e 2015 e passou a adentrar para o mundo do crime propriamente dito, controlando uma das milícias mais violentas e com maior domínio territorial na zona oeste do Rio de Janeiro, pegando Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Pedra de Guaratiba. Pelo fato dele estar envolvido nessa questão da indicação da mãe e da irmã, né, para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, ele passou também a ser investigado por atividades que vão além da milícia. E com isso, ele se encontrava foragido desde 2019. Segundo seu advogado, ele disse que temia ser morto para apagarem o arquivo de todas as informações que ele teria dos delitos cometidos, né, e do seu envolvimento eventual com autoridades do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ele se encontrava foragido num sítio, né, que pertence a um vereador na Bahia, que é do PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro,
Segundo o vereador, ele disse que o sítio estava lá fechado, que não sabia que o Adriano da Nóbrega lá se encontrava. E aí vem a Polícia Militar e Civil da Bahia, que diz que fez um cerco até o sítio onde o Adriano da Nóbrega se encontrava e numa troca de tiros ele foi morto. E aí nós temos duas posições, né? A primeira, daqueles que colocam sob suspeita do porquê do confronto, né? Se ele estava todo cercado nesse sítio. E depois a posição, né, da Polícia Militar da Bahia, que aliás é comandada por um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Adriano da Nóbrega, ele reagiu, né, à tentativa de prisão e por isso foi morto. E aí nós temos um certo capítulo dessa história da milícia do Rio de Janeiro encerrada com o Adriano da Nóbrega, embora a própria atividade dos milicianos esteja muito longe ainda, né, de ser eliminada. Nada nos indica que Flávio Bolsonaro esteja envolvido com a atividade miliciano. A investigação que paira no Ministério Público é sobre a rachadinha, né, essa prática de contratar funcionário e ficar com parte do salário. Aliás, isso também não é somente para o Flávio Bolsonaro. No total, tem 21 deputados da Alerj que estão envolvidos em investigações. Óbvio que pelo fato do Flávio Bolsonaro ser filho do presidente, isso traz mais visibilidade ao caso. Bacana? Então vamos conferir isso de perto? Vem pra cá. Então, pessoal, morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Ex-capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, foi morto em operação policial na cidade de Esplanada, na Bahia. Conhecido como Capitão Adriano, Nóbrega estava foragido pelo menos desde o início de 2019, quando o Ministério Público do Rio pediu a sua prisão, acusando-o de chefiar uma milícia e também um grupo de extermínio ligado a ela que atua na zona oeste da capital fluminense. Nóbrega foi expulso da corporação em 2014 por relações com o jogo do bicho. Nos últimos 20 anos, a trajetória de Nóbrega se cruzou também com a de Flávio Bolsonaro algumas vezes. O filho de Jair Bolsonaro já fez homenagens ao ex-policial militar e empregou em seu gabinete a mãe e a mulher dele, esta por mais de uma década. Essas ligações vieram a público no curso de investigações sobre um suposto esquema de rachadinha, que é uma prática ilegal em que funcionários repassam parte dos salários aos legisladores. No gabinete de Flávio Bolsonaro, foi detectado pelo MP um desses casos. Nóbrega era suspeito de se beneficiar financeiramente do esquema de repasses ilegais. Quando foi morto em Esplanada, Nóbrega estava escondido no sítio do vereador Gilcinho de Dedé, que é filiado ao PSL, partido pelo qual o presidente Bolsonaro foi eleito. Aos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, o vereador disse que não conhecia Nóbrega, que a propriedade estava vazia e que não sabe por que o foragido estava lá. A operação em que foi morto tem sido objeto de uma guerra de versões. De um lado, estão os advogados de Nóbrega, a família Bolsonaro e o seu advogado, afirmando que o ex-capitão foi executado e colocando em dúvidas sobre a investigação do caso. Do outro, o governo da Bahia, que diz que Nóbrega foi morto em uma troca de tiros. Por suas relações com a milícia do Rio, o nome de Nóbrega é com frequência associado também à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018, caso esse ainda sem solução. Milícias são grupos armados irregulares
formados muitas vezes por integrantes e ex-integrantes de forças de segurança do Estado, como policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Os milicianos assumem, por meio da força, o controle territorial de áreas ou mesmo bairros inteiros e coagem moradores e comerciantes. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio, Nóbrega era o líder de uma milícia que atua na zona oeste da capital, junto com outros 2 membros da polícia, o Major Ronald e o tenente reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Maurício Silva da Costa. Observe aqui como ocorreu, ao longo dos últimos anos, uma grande expansão da atividade de milícia. Primeiro, o berço. Em 1979, comerciantes da favela Rio das Pedras pagam policiais para que a área não fosse dominada ou tomada por criminosos. Entre 2005 e 2007, as milícias dominam favelas e bairros da zona oeste do Rio, de Jacarepaguá até Santa Cruz. Com o recuo das facções, as milícias aproveitam o vácuo criado pela UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que era uma ocupação permanente da Polícia Militar realizada em comunidades do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, ambos do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, hoje presos por corrupção. Então, com o recuo das facções, as milícias aproveitaram o vácuo deixado pelas UPPs para crescer na Zona Norte a partir de 2008. As milícias, então, resolveram avançar sobre os municípios da região metropolitana e atingem Angra dos Reis e Macaé. Então já há relato da atuação de milicianos em Volta Redonda, no Vale do Aço, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no sul do estado, em Angra dos Reis, o domínio da Baixada Fluminense, a área da Zona Norte, Centro, Oeste, Rio das Pedras, na capital fluminense, mas também em Cabo Frio e Macaé. Mas observe lá que não é somente no Rio de Janeiro que a milícia expande a sua atividade. Nós temos relatos aqui de estados que já foram noticiadas ou investigadas ações de milícias, dentre elas o Amazonas, o Pará, o Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, etc. E aqui a atuação, segundo a polícia, das milícias no Rio de Janeiro. A fonte aqui é a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, que fala do espalhamento. Então observe, que toda a região metropolitana já foi parcialmente dominada por milícia. Itaguaí, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Duque de Caxias, São Gonçalo são as áreas que têm aí a maior intensidade desse grupo de milicianos. Vamos ver então, pessoal, como é que essa questão caiu em prova, É sempre muito importante a gente entender que os assuntos aqui estão conexos com aquilo que está caindo em prova. Então, em 2019, a banca lá da UFRR perguntou assim: leia a manchete a seguir, atentando-se para as informações mais relevantes e responda a pergunta apresentada em seguida. A Justiça decreta a prisão de 3 pessoas por desabamento de 2 prédios em Muzema, responsáveis pela construção e venda dos apartamentos que desabaram no Rio, deixando pelo menos 20 mortos e 3 desaparecidos. É o País, 19/4/2019, o El País é um jornal espanhol, mas que tem edição em português na internet.
A responsabilidade pelo desabamento dos imóveis, de acordo com o que foi noticiado pelos grandes jornais do Brasil em 2019, está associado a qual tipo de organização criminosa? Pessoal, a gente sabe que as milícias avançam agora para a construção civil. Então eles ocupam, né, o território que pertence ao Estado, que nós chamamos de terra devoluta, notadamente em áreas de proteção ambiental, onde o poder público se faz ausente, porque a grande questão é a ausência do Estado. O Estado, via de regra, só entra nessas localidades, e quando entra, com a polícia. E todo bom policial do Brasil e do Rio de Janeiro sabe que só a polícia não funciona. Essa área tem que ser uma área de ocupação permanente, não só da autoridade policial, mas da própria prefeitura e do Estado. Portanto, eu tenho que trazer urbanização, regularização fundiária, construção de moradia popular, de saneamento básico, de arruamento, eu tenho que ter creche, escola, local de formação de emprego e renda, eu tenho que ter alternativas para que essa população não caia na mão ou do narcotráfico ou da milícia, sem o qual nós vamos continuar enxugando gelo contra a criminalidade. Então vem para cá. A responsabilidade pelo desabamento dos imóveis, de acordo com o que foi noticiado pelos grandes jornais do Brasil em 2019, está associado a que tipo de organização criminosa? E aí vem lá. Nós sabemos tratar-se não de traficantes de drogas, porque esses ainda não constroem, né, vendendo apartamentos e casas para lucrar. Não se trata de contrabandista, muito menos de atravessador. Trata-se lá de grupo de milícia. Mas, professor, por que não poderia ser grupo de extermínio? Porque, embora as milícias tenham grupo de extermínio, nem todo grupo de extermínio é miliciano. E, portanto, nem todo grupo de extermínio está ligado, né, à extorsão da população ou à ocupação de terra devoluta para a construção de imóveis para lucrar com a sua venda clandestina e ilegal. Alternativa, portanto, aqui, falsa. Então, normalmente, milícia implica em grupo de extermínio, mas nem todo grupo de extermínio atua como milícia. Tem grupo de extermínio que atua somente, né, em matar pessoas, ok? Gabarito, portanto, aqui, a nossa letra D, ok? Conferindo o gabarito, nossa letra D, e sendo assim, a gente pode encerrar mais esta aula junto com você. Pessoal, obrigado pela companhia, um abraço imenso para você, estude bastante, né? Bons estudos, estaremos aqui para o que você precisar. Abraço grande e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá